Uma live que eu vejo, quando eu vejo meu amigo Kim Kataguiri pautando algo, eu fico, né, meu corpo se derrete. E ainda mais quando ele pauta algo que nós trouxemos aqui, tá? Eu me lembro que um dia aqui, né, num lapso, num momento de loucura, eu comecei a entoar, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Aí o Kataguiri ficou lá, prendeu, matou, Riso. Prendeu, matou. Prendeu, matou, prendeu, matou. Ele chegou, prendeu, matou. Prendeu, matou. Prendeu, matou. Prendeu, matou. Certo? Aí ele foi e pensou, vou puxar uma pesquisa sobre isso. Kim Kataguiri puxou, né? Descobriu que, sei lá, a maior parte dos presos diziam que não cometeriam o crime, não porque, né, descobriram Deus na cadeia, porque foram reabilitados por conta de uma política socioconstrutivista, nada disso. Tá? Eles falaram que se tivesse pena de morte ou prisão perpétua, eles não cometeriam os crimes deles com medo de, né, tomar na tarraqueta. Kim Kataguiri puxou os dados, fatos e dados, ciência, como eu gosto de colocar aí, levantou e falou, ora, precisamos alterar a nossa Constituição para permitir a pena de morte e a prisão perpétua. E eu sei que muitas pessoas vieram... Esse é um tema complicado. Eu nunca defendi pena de morte, tá? Ainda mais num estado como o Estado brasileiro. Mas a ideia muda, né? Infelizmente a ideia muda. Porque, meus amigos, tá muito claro aqui que nós estamos em guerra. E nós, enfim, já tentamos todas as coisas no campo contrário, do ponto de vista de reabilitações, de saidinhas e outras invenções muito brasileiras, nossas jabuticabas em termos de processo penal, em termos de direito penal. Agora que tal a gente só fazer o clássico que deu certo? Então, assim, voltando aqui, Kim Kataguiri trouxe esse tema e falou assim, precisamos mexer na nossa Constituição. Precisamos de um plebiscito para tratar disso. E aqui, quem aqui concorda com o tema? Eu entendo os que argumentam, o Brasil não conseguiria, porque eu pensava assim. Eu acho o seguinte, para crimes incontroversos, crimes assim, por exemplo, um homicida, que inclusive, enfim, um homicida pego em flagrante. Homicida foi pego em flagrante, não dá nem pra dizer que é réu confere, tá? Foi pego num flagrante. Ué, não tem assim, vamos, meu Deus, isso aqui pode ser... Não, a gente pode descrever o tipo penal, tá? Que pode ser alvo de uma punição com caráter de pena de morte, né? Uma punição capital. E vamos dizer, os caminhos pra você chegar nisso, acho que tem que ser uma coisa restrita. Ela tem que ser restrita, porém aplicável. E eu acho que faz sentido, sim, nós termos pena de morte no Brasil. Alguns têm medo, então tudo bem. Vamos tentar federalizar algumas penas? Alguns estados vão ter pena de morte. Tenho certeza que Santa Catarina, na hora, iria instituir a pena de morte lá. Mas na hora. Tenho certeza que, sei lá, um estado do centro-oeste instituiria. E aí vocês vão ver o efeito disso, né? Assim, latrocidas, criminosos de ordem sexual, iam começar a pular de medo. Essa é a real. Pular de medo. E aí, cara, vamos estipular, olha só, um crime incontroverso, ou alguns flagrantes muito óbvios. Pô, beleza. Né, um cara, sabe, o cara matou uma pessoa, foi pego logo em seguida pela polícia ali. Tudo bem, não tem muita dúvida, né? Não é uma grande investigação, você não vai fazer um longo filme de Hollywood contando os dramas disso. Não, assim, é um crime incontroverso, você já sabe o que o cara cometeu e tal. Beleza, esse caso, cabe pena de morte. Gente do céu, o risco para um bandido tentar cometer um assalto armado, que pode, nem por vontade, às vezes não é assim, ele não estava objetivando cometer um latrocínio, mas um assalto armado acaba levando ao latrocínio. O medo dele cometer um assalto e se ferrar é gigantesco. O vagabundo, galera, vagabundo que é vida mansa. O vagabundo faz cálculo. Qual é a minha recompensa com assalto alta? Como o risco baixo, que é o caso de hoje, ele vai cometer o crime. E aí ele bota a vida dos outros em risco. Eu acho muito engraçado que hoje o que a gente tem é o seguinte, o poder discricionário de agentes do crime em cometer ou não o assassinato de pessoas inocentes e a gente preocupado, na real, se o Estado pode cometer uma injustiça com algumas pessoas. E naturalmente o Estado pode, e a gente tem que estar preocupado. Não vou negar, eu não vou me bestializar aqui. Mas dito isso, crimes incontroversos, sim, pode caber pena de morte, sim, e assim, o cara cometeu um latrocínio, foi pego, vamos matar ele. Gente, vamos matar ele. Olha como eu tô falando aqui, tranquilidade. Vamos eliminá-lo. De maneira indolor, uma injeção letal, tal. Embala o corpinho, guarda o corpinho, bota lá naquela câmara resfriadora, tal, e enterra o bandido. Entendeu? E adeus, bandido. Foi uma pena a passagem dele pela terra, mas é o seguinte, cometeu um latrocínio, crime incontroverso ali, né? Já era. Adeus. Vambora. E vamos que vamos. E é isso.
prisão perpétua é a mesma coisa. Nós temos que construir, e essa é a real, nós temos que construir instrumentos penais de modo a fazer com que o bandido nem sequer tenha vontade de cometer o crime. O bandido tem que pensar 10 vezes antes de tentar cometer o crime. Porque a gente pensa muito assim no aparato repressor, que tem que funcionar, policiais na rua, câmeras, tudo isso, tem que ter todo esse aparato. Aí tem que ter o aparato das leis penais, as leis de processo penal, tá? Com boas leis penais e boas leis de processo penal, só de você tê-las e de você ter um judiciário mais ou menos eficiente, você impede a consecução do assalto. Ou seja, a eficácia do Estado em punir faz com que menos crimes sejam cometidos. Logo, o próprio Estado é usado menos, a polícia é usada menos. E aí você não precisa ter tantos policiais, entendeu? Porque hoje o que nós precisamos, hoje o que vem funcionando, inclusive em termos de política de segurança pública nos estados ao redor do Brasil, é o que foi criado aqui em São Paulo, que é você criar os enxameamentos ali de policiais. Então, você pega regiões onde você tem mancha com crime, aí você deixa muitas viaturas rodando, muitas motos rodando. Então, tão logo o crime aconteça ali, você consegue cercar o cara nas regiões. E isso depois com uma política de câmera, você realmente começa a trabalhar legal. Que é o que funcionou nos estados que diminuíram demais o número de homicídios. Temos meio que uma forma, mas essa forma é custosa. Então, que tal nós melhorarmos isso com boas leis de processo penal, boas leis penais, aí você vai fazer com que o bandido não tenha um incentivo. Ora, me parece ok. Ora, vamos lá, né? Eu não sei como é que funciona essa questão da pena de morte na China, mas eu sei que a China tem, para alguns casos. Os Estados Unidos tem, diversos estados. Eu vou puxar vários países que tem, tá? E punições duras e capacidade de punir diminuem a vontade no cometimento do crime. O lance todo não se preocupem tanto assim com o ato do cometimento do crime. Esse realmente tem que ser, tem que haver polícia e tal. Pense nos assaltos e nos assassinatos que foram evitados porque o bandido sequer entrou para o crime. Nós temos que criar meios para evitar que o cara sequer pense em cometer o crime. A grande vitória de uma boa legislação e do bom papel repressivo do Estado é esse. Vigiar, punir, mas se pego, preso, e se preso, dependendo do caso, morto. Se pego, preso, se preso, preso por muito tempo. E é isso. Olha lá, pena de morte no mundo. Como vocês podem reparar, né, temos a presença da pena de morte em inúmeras regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas do mundo. Então você vai pegar a Índia. A Índia é um país muito mais populoso, muito mais pobre, muito mais desigual que o Brasil. Os números de assassinato na Índia são, acho que em termos absolutos são menores que o do Brasil, mas em termos relativos são incrivelmente maiores do que o Brasil. Por coincidência, a Índia tem pena de morte. Não é a pena de morte que garante isso, mas também é o que ajuda a garantir. Tá? Não é que ela garante, mas ela tem algum papel. Estados Unidos tem, você vai pegar parte do mundo árabe tem, China tem, Japão tem. Então a gente está falando aqui de países altamente civilizados, países ricos. Eles o têm. Né? Não tô aqui falando a real. Tá? Uma parte do sudeste asiático, parte ali daquele mundo ali, daquelas ilhas ali acima da Austrália também. E eu acho que nós podemos olhar, né, de uma maneira especial para isso como medida, sim. Eu acho que nós precisamos tratar desse assunto sem chororô, sem... Como é que eu posso colocar? Sem aquele mimimi e sem aquele chapeuzinho do estudante de direito. Nós que fomos estudantes de direito aqui no Brasil, nós pegamos uma determinada tradição humanista que nos transformou em idiotas. E nós perdemos o senso da realidade. O estudante de direito no Brasil é treinado para ser um idiota. E como nós somos uma nação de bacharéus, e é verdade, o Brasil é um país de bacharel. Todo mundo quer ser bacharel em direito. O Brasil forma mais advogados do que o mundo todo. O Brasil é o lugar que mais forma advogado. Então ficamos formando advogados e os advogados são treinados para defender estupidez. E aí nós temos uma cultura, um país em que os advogados mandam tanto. Gente, os advogados mandam tanto que a OAB, que é a Ordem dos Advogados, participou ativamente da Constituição. Se não me engano, a OAB até aparece na Constituição do Brasil. Que porra é essa? Um órgão classista de um setor, ele aparece ali. Né? A OAB tem um poder colossal, porque a cultura bacharelesca, que é uma coisa complicada, que é aquela cultura do meio jurídico, ela, num país de baixa confiança, num país em que parece que as pessoas, para parecerem inteligentes, querem mostrar que são doutores em direito, a gente criou toda essa cultura, a ponto de, no Brasil, a gente chamar advogado de doutor. Ô doutor, por favor, quero me consultar. Doutor o quê? Eu quero doutor em nada. A não ser que ele tenha feito um doutorado, né? Mas 90 e tantos % não chegaram no doutorado. A Juliana Vandenkolk falou, já vai o Renan falar mal da gente, cara. Para de humilhar a gente. Ué, tô falando aqui como um cara que largou uma faculdade de Direito na USP. Eu larguei, eu não aguentava aquele meio.
Não aguentava. E assim, eu ficava vendo, porque eu já trabalhava no mundo concreto, eu trabalhava com fábrica, com recuperação de empresa. Aí eu via meus professores falando coisas que não tinham o menor sentido. Tinha aula de direito do trabalho com o pior professor do trabalho, o pior juiz do trabalho do Brasil, que era o Jorge Luiz Sotomayor, que era conhecido como Jorge Luiz Louco Maior, que é um cara que queria praticar, vamos dizer, um caminho rumo ao socialismo através de despachos de justiça trabalhista. Esse cara destruiu o Distrito Industrial de Jundiaí. Ele fez o máximo que ele pôde para acabar com as indústrias que tinham em Jundiaí. Um juiz do trabalho, com a mentalidade socialista dele. Então eu via aquilo, eu via professores de direito comercial, eu vvia no mundo de direito, gente, a inadequação desses caras com o mundo real. Os penalistas, né, completamente garantistas, todas aquelas ideias fora da realidade, né? Você ouvia aquele besteirão na frente dentro da faculdade, em termos de direito penal, aí você saía da faculdade, andava na rua e você era assaltado. Poxa, os alunos eram todos assaltados ali, mas eles eram assaltados de um jeito humanista, né? Roubavam ali a carteira do aluno, mas roubavam e o aluno, poxa, tô iluminado aqui com esse roubo me ensinou aqui que eu tenho que pensar em novos meios de reabilitação e ressocialização. A real, o mundo do direito só F o Brasil. O mundo do direito é um mundo inimigo do Brasil. Não à toa, né, a sua expressão maior hoje são os nossos heróis do STF, né, os doutos juristas do STF que conseguiram a proeza de tirar o judiciário de qualquer teto. Ou seja, o judiciário escapa da LRF, lá na época do Fernando Henrique Cardoso, eles escapam de tudo. O judiciário não quer ter controle de gasto. Porque eles são os doutores, porque eles mandam, ô doutor, um monte de ideia merda na cabeça, uma vaidade colossal, tá? E dá nisso. E falo disso assim, Kim Kataguiri estuda direito, né? Boa parte do nosso meio é formado por advogados. Boa parte dos membros do MBL são formados em direito. É necessário até estudar direito para você ser um bom homem público. Mas a mentalidade do direito brasileiro é uma merda. Uma das coisas que eu pretendo fazer, tá? A gente tem aquele projeto Elite, que a gente tá formando grandes lideranças, tá? Um dos nossos projetos é justamente a gente fazer uma faculdade de direito. Eu quero ter uma faculdade de direito. Aí você fala, poxa, Ana, mas você tá xingando? Eu tô atacando aqui porque eu acho que a gente vai ter que participar desse negócio, porque é um país hiperjudicializado, um país com uma máquina estatal gigantesca, é um país que, dado que o conhecimento ele é disperso, a dispersão do conhecimento se dá por maneira muito desigual, você vai ter o conhecimento e o poder dentro de um topo, e o topo é muito jurídico, então eu preciso formar juristas. E eu preciso formar juristas com outra mentalidade, eu preciso formar penalistas que saibam defender e se expressar e participar do debate público defendendo uma agenda punitivista para derrotar esse bando de garantista. Precisamos. A gente precisa de prerrogativas à direita, entendeu? Precisamos de pessoas que entendam, sei lá, de um papel diferente da magistratura no Brasil, que não seja papel predatório do ponto de vista do erário. Precisamos pensar em gente que pense em tornar eficiente o judiciário, e entendendo que o judiciário, tá, no mundo inteiro vai passar agora por uma substituição por conta da inteligência artificial. Eles não têm ideia do que as inteligências artificiais vão fazer com o judiciário. E o Brasil é tão maluco que é capaz do judiciário proibir na canetada a existência de inteligência artificial no setor. Anotem aí, tá?